Uma vida, várias facetas. Mãe zelosa, amante generosa e a frieza do mal. O mês de dezembro de 2025 foi o abrir de cortinas para Yuka Nomura, de 36 anos. Sua vida foi totalmente jogada nas páginas dos jornais e nas chamadas dos noticiários, pelo trágico desfecho de uma existência que, na verdade, se revelou ser várias. Uma dona de casa, mãe zelosa, uma mulher bonita de cabelos castanhos, vista pela sociedade como integrante ativa da comunidade e da escola dos filhos. Mas também uma mulher que alugou outro apartamento, onde mantinha um amante 9 anos mais novo. Só que essa combinação deu vida a outra faceta, a mais reveladora de todas. Uma mulher encurralada pelas próprias mentiras, que não encontrou outra saída senão a de premeditar uma tragédia que marcou Nishi-Tóquio e Nerima em Tóquio para sempre. Bem-vindos ao canal R2L Lado B. Eu sou Regina e vou te guiar nessa história que vai te mostrar a hipocrisia, a manipulação e a ausência de um olhar para o indivíduo. Nishi-Tóquio, Tóquio, Japão, 19 de dezembro de 2025. Yuka Nomura e seu marido trocam mensagens pelo Line. Ela diz para se encontrarem em Nerima. Ele estranha, uma vez que sua residência é em Nishi-Tóquio. Então, ele tenta ligar. Ela não atende. Apenas manda mensagens perguntando impacientemente a que horas ele chega do trabalho. Então, por volta das 19 horas, ele tenta abrir a porta de casa e se vê impedido pela corrente de segurança, trancada por dentro. Escuta barulhos estranhos vindo do segundo andar e, sem conseguir entrar, ele chama a polícia. Quando a ajuda chega e as correntes são cortadas, o que encontraram no segundo andar é pior que qualquer pesadelo. A família inteira sem vida. Rikuto, de 11 anos, e Ryo, de 9 anos, estavam no quarto deles, com abraçadeiras de plástico no pescoço. O chamado enforca-gato. Rikuto ainda tinha um corte na garganta. Haruto, de 16 anos, foi encontrado em outro cômodo, golpeado com machadinha e faca. Tinha marca nos braços. Marcas de quem lutou pela própria vida contra a própria mãe. Ele perdeu muito sangue e não sobreviveu. Yuka foi encontrada ali também, com múltiplos ferimentos no pescoço e no corpo, incluindo marcas de hesitação, cortes superficiais e repetidos de quem tenta e recua antes do fim. A polícia tratou inicialmente o caso como Muri Shinjo, o termo japonês para quando alguém tira a vida da própria família e depois a sua. Não havia sinais de invasão externa. As portas estavam trancadas por dentro. Tudo apontava para aquela casa. Mas a investigação continuou. E no carro de Yuka, a polícia encontrou um smartphone e um contrato de aluguel de um apartamento em Nerima, a 5,5 km da casa da família. Um apartamento de quarto e sala custando 110 mil ienes, cerca de $700 por mês. Quando os investigadores chegaram lá, encontraram um ambiente impecavelmente limpo, com um purificador de ar potente ligado no máximo e muitos desodorizadores espalhados pelo cômodo. O armário estava lacrado com fita adesiva. Dentro dele, debaixo de uma pilha de roupas, estava um corpo de um homem, com múltiplas facadas no abdômen e nas costas, e marcas que sugeriam uma tentativa de desmembramento. Como era dezembro e fazia frio, e o cheiro foi abafado, os vizinhos não perceberam nada. Esse corpo tinha nome: Shintaro Nakakubo, de 27 anos, trabalhador de uma construtora e natural de Nara, outra província. Amante de Yuka há anos. O aluguel do local era pago por ela. A autópsia indicou que ele foi morto entre os dias 14 e 15 de dezembro, 5 dias antes de Yuka atacar os próprios filhos. Pelas câmeras de segurança, é possível ver Yuka indo ao apartamento nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, levando o purificador de ar.
os desodorizadores e a fita adesiva. Pelo celular de Nakakubo, ela enviou mensagens ao chefe, dizendo que ele estava doente e que não poderia trabalhar. Ela o manteve vivo digitalmente, enquanto seu corpo apodrecia dentro de um armário. Um taxista identificado pela polícia, cujo cartão estava nos pertences de Yuka, relatou ter levado o casal ao aeroporto de Haneda no dia 3 de dezembro, 16 dias antes do desfecho. 3 malas pesadas, o trajeto inteiro em silêncio absoluto. Uma atmosfera que o motorista descreveu como sombria e desesperada. E é aqui onde a análise cultural se torna indispensável para entender o que aconteceu. Não para absolver, mas para enxergar com um pouco mais de clareza. No Japão existe uma distinção cultural fundamental entre tatemai, a face pública, o comportamento socialmente esperado, e o hone, os desejos e sentimentos reais, raramente expostos, porque frequentemente conflitam com as expectativas do grupo. Yuka vivia isso de forma literal e geográfica. Nishitokyo era o tatemai, a mãe presente, a esposa funcional, a vizinha harmoniosa que cumpria seus ritos sociais. E Nerima era o hone, o apartamento secreto, o amante jovem, a vida que ela não podia mostrar a ninguém. Há ainda o conceito de wa, a harmonia coletiva, quase sagrada na cultura japonesa. Manter o wa significa não causar problemas, não quebrar a paz social, não expor as contradições do grupo. Yuka sabia disso instintivamente e usou essa coesão como escudo. Ninguém questiona a mãe dedicada que leva os filhos à escola todos os dias. Ninguém ousa perguntar. Todos olham, mas ninguém realmente enxerga ou quer enxergar. Porque fazê-lo seria quebrar a harmonia. Quando o relacionamento com Nakakubo começou a ruir, seja porque ela não conseguia mais manter o apartamento, seja porque ele queria terminar, o hone se tornou insustentável. E na cultura do silêncio obrigatório, onde o hone não tem canal de expressão legítimo e o tatemai entra em colapso total, não havia terapeuta, amigo íntimo ou estrutura de apoio onde Yuka pudesse dizer: estou destruída por dentro. O apartamento de Nerima era o último bastião de seu mundo real. Quando Nakakubo morreu ali, o último refúgio desapareceu. O assassinato dos 3 filhos tem um nome cultural: Oyaku Shinjo, quando o pai ou a mãe tira a vida dos filhos, muitas vezes baseado na crença de que eles são extensões de si mesmo, não indivíduos separados. Na mente perturbada de Yuka, matar os filhos pode ter parecido uma forma de poupar a eles a vergonha de serem filhos de uma assassina. No Japão, onde o estigma social pode perseguir famílias inteiras por gerações, essa lógica distorcida tem raízes culturais reais, o que a torna mais perturbadora, não menos. Mas sejamos diretos, essa lógica é uma racionalização do egoísmo. Ela não queria que os filhos existissem no mundo onde ela não tivesse mais o controle da própria narrativa. Eles iam sofrer? Sim, mas tinham a vida inteira pela frente para tentar superar uma dor que ela mesma havia causado. Ela tirou essa chance deles. A polícia e a imprensa moldaram o caso como um surto de dona de casa. Mas vejamos os fatos em ordem. Ela premeditou cada etapa, matou o amante, comprou o purificador de ar, tentou desmembrar o corpo, usou o celular dele para mentir ao chefe por dias. Agiu normalmente em casa enquanto gerenciava o odor da morte a 5,5 km dali. Chamar isso de surto é em si uma extensão do próprio tatemai. A sociedade prefere uma explicação que não exija autocrítica coletiva.
É mais confortável aceitar que alguém enlouqueceu de repente do que admitir que a frieza pode se planejar, dia após dia, por trás de uma rotina perfeitamente normal, sem que ninguém perceba a tempo. No fim, o que mais choca a vizinhança não é apenas a morte, é a quebra da ilusão. A maldade de Yuka Nomura foi meticulosa, fria e, acima de tudo, extremamente educada. Muitos vão querer perguntar se Yuka também era uma vítima da pressão cultural, de um casamento vazio, de uma sociedade que não oferece espaço para o Roné. E sim, essas pressões existem e são reais. Mas vítima e algoz não são papéis que se cancelam. As pressões culturais sobre Yuka não colocaram a faca na mão dela, não amarraram abraçadeiras no pescoço de duas crianças e não impediram Haruto, de 16 anos, de lutar com todas as suas forças para sobreviver contra a própria mãe. Ela tinha escolhas. Tinha um marido, tinha filhos que dependiam dela, tinha a opção de terminar o casamento, de largar o amante, de pedir ajuda. O que ela não tinha era disposição para arcar com as consequências das próprias decisões. E a pergunta incômoda que fica é essa: Haruto lutou contra a própria mãe para sobreviver com 16 anos. Me diz no comentários, depois disso, ainda cabe encaixar Yuka Nomura como vítima? Se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Curta, comente e compartilhe para que nós possamos continuar com a R2L, trazendo essas perspectivas de crimes reais. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.